só revisando as coisas que nós já falamos aqui. Primeiro, geralmente, as aulas que estão pré-gravadas, todas as aulas que eu vou deixar pré-gravada, ela é uma aula teórica. Ela vai te explicar toda a teoria sobre uma determinada técnica que a gente está estudando. Estas aulas ao vivo, elas serão a parte prática. Ok? Então, você tem 50% da aula pré-gravada, que ela é teórica, que você tem que assistir todas elas 2 vezes, para você começar a entender por alto o que está pegando, e se preparar para a aula prática. Então, as nossas aulas práticas, elas serão todas utilizando a linguagem Python. Ah, mas eu não sei Python. Aprenda! Entendeu? Isso aqui não é a disciplina de linguagens de programação. Mas como eu sou um ser benevolente, né? Eu vou indicar algumas videoaulas de introdução ao Python para vocês, ok? Mas Python é uma linguagem tão ridicularmente simples, mas tão simples pra caralho, que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para aprender. Lembrando que para caralho não é palavrão, é interjeição, né? É igual eita porra. Eita porra não é palavrão, eita porra é interjeição. Então acostume-se com o linguajar também. Oxe. Continuando com o que eu estava falando, então, primeira coisa, Python é a linguagem da disciplina. Ah, professor, o que eu preciso instalar no meu computador para executar Python? Nada! Tudo que nós vamos fazer de Python, você vai executar diretamente do seu navegador. Então, tem uma plataforma do Google que chama Google Colab. Ó, vou compartilhar o link aí com vocês. Vocês já entrem e já façam uma conta. Está aqui no chat o link. colab.research.google.com. Entrem aí no Google Colab. Criem uma conta que eu vou compartilhar minha tela aqui e vou ensinar os primeiros passos do Google Colab e também do Google Docs, do Python para vocês. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui. Aliás, deixa eu abrir um Google Docs. Um Colab. Ô, gente, o Colab, ele é integrado com o Google Docs. Então, ele tem as mesmas facilidades. Por exemplo, eu posso criar... o que é o Colab, propriamente dito? O Colab é o seguinte. Ele é um ambiente virtual para você criar documentos, prestem atenção, documentos executáveis. Olha só que interessante. Documento, ou seja, ele tem uma parte que é de texto e ele tem alguma parte que ela é de programa, que ela é executável. Isso a gente chama de notebook. O que é notebook? É o livro de anotações. É como se, ele é uma planilha, né? Notebook é como se fosse um caderno de anotações, e cada elemento a gente chama de célula. Então, você tem 2 tipos de célula, as células de texto e as células de código. Obviamente, as células de texto você pode colocar, por exemplo, HTML, você colocar Markup, você pode colocar até a linguagem LaTeX nela e ela vai renderizar. E você tem as células de código, onde você vai colocar código Python que vai ser executado. Então, eu vou compartilhar meu texto, minha tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo minha tela, gente? Sim. Ótimo. Estão vendo a tela do Colab? Sim ou não? Sim.
Então, essa tela aqui é a tela que vocês vão entrar no Google Colab. Olha só que interessante. Então, aqui vocês vão ver que eu tenho trocentos notebooks aqui. Mas eu vou criar um novo. Ok? Olha só, tem outras coisas interessantes. Antes de criar um novo, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui ele mostra só, nós estamos aqui na telinha recente, tá vendo? Só os mais recentes com que eu mexi. Você pode, por exemplo, salvar o seu Colab, a sua notebook, no Google, no Drive da Google. Então, isso aqui ele vai ficar salvo lá no seu Google Drive. Você pode, por exemplo, salvar diretamente lá no GitHub. Isso é muito interessante. Ele salva ele lê diretamente do GitHub e salva diretamente no GitHub. Você só tem que colocar o link para o repositório aqui. E você pode pegar, salvar ele no seu computador e fazer o upload para ele aqui também. Ok? No nosso caso, nós não vamos fazer nenhuma dessas coisas. Nós vamos criar um novo. Então, tá o botãozinho aqui embaixo, ó, New Notebook. New Notebook. Ele vai criar um notebook vazio. Prontinho! Está aqui o meu notebook. Gente, confirmem para mim. Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo! Então, tem uma coisa muito interessante. Está vendo essa setinha aqui do lado? Essa setinha aqui do lado indica que isso aqui é uma célula. Está vendo essa linha aqui? Isso aqui é uma célula. Essa setinha aqui do lado indica que essa aqui é uma célula de código. Então, por exemplo, vou dar um print. Olá, mundo! E aí eu posso clicar nessa setinha aqui e ele vai executar. O resultado vai aparecer exatamente embaixo. Vai demorar um pouquinho, porque ele está conectando, inicializando, conectou, beleza, executou. Viram aí? Todo mundo faça isso aí nos seus notebooks. Agora, criem um notebook aí e executem esse Olá Mundo. Quando vocês terminarem, avisem aí no áudio. Estou esperando. Aqui, terminei. Pronto? Todo mundo? Quem mais não? Quem já tinha? Um minuto que eu estou esperando terminar de carregar aqui. Terminou. Ó, já editem o título aqui também, coloquem meu primeiro notebook Python. Uma coisa bem sentimental. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar esperando não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí depois vocês vão executando. Olha só, então esse daqui, ele executou o código. Eu posso criar uma outra célula, só que, ó, tá vendo aqui? Aqui você pode criar uma célula de código em cima, e aqui você cria uma célula de texto. Vou criar uma célula de texto. Criei uma célula de texto, tá vendo? A diferença da célula de código, olha só, a célula de código só tem esse negocinho aqui do lado. Essa daqui é a célula de texto. Ela tem tudo para você fazer formatação de texto. Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, HTML. Se eu colocar a mesma coisa que apareceu lá, ó, print, olá, mundo, ele não vai executar, porque isso aqui não é código, isso é texto simples. Se eu mando executar, como é que eu dou? Shift Enter. Tá vendo? Ele é texto. Por outro lado, eu posso vir aqui e colocar um texto. Olá, mundo. Colocar ele aqui como selecionar, colocar ele aqui como... Tá vendo? Você vai editando aqui e ele vai mostrando aqui do lado. Ó. Quando você coloca essa tralha na frente, ele é um título, duas tralhas. Olá, mundo. Subtítulo. Ops. Três tralhas. Subtítulo. Olá, mundo. Tá vendo?
Entre outras coisas. Aí você tem negrito, itálico, dá para você colocar código, imagem, colocar lista numerada, lista de tópicos, uma série de outras coisas. Então, isso aqui é muito interessante. Para todos os trabalhos que vocês forem me fazer, vocês vão entregar assim, desse jeito. Então, você já vem, como é que você pode simplesmente pegar uma célula dessa, Shift Enter, pegar uma célula dessa, tá vendo essa setinha para cima aqui, Ele vai jogar para cima. Aí você vai colocar lá, cabeçalho, trabalho prático 1. Aí embaixo você vai colocar aluno Petrônio Cândido L. Silva. Aí você vai colocar aqui petrônio.cândido@ifmg.br, o e-mail que você utiliza. Então, eu vou editando desse lado, eu posso visualizar como vai ficar aqui do outro lado. Disciplina, blá, 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 blá. Professor. Baixo. E, enfim, outros dados. Então, isso aqui é uma célula de texto. Então, olha, eu tenho... Para dar negócio, você tem que dar 2 espaços, viu? Isso. Shift Enter. Gente, o Shift Enter também funciona aqui no código. Você dá Shift Enter aqui, ele vai executar. Você pode clicar nessa setinha do lado. Então, eu posso ter quantas células de código ou de texto eu quiser. Quantas eu quiser. Ok? Então, você vai fazer a documentação, vai falar o que você fez, fazer explicações sobre o seu trabalho utilizando as células de texto. E o trabalho mesmo, código, nas células de código. Então, por exemplo, aqui, em Python, a gente tem 2 tipos de variáveis. A gente tem 3... Não, tem vários tipos de variáveis, né? Mas os mais básicos são uma variável escalar, que eu ponho o nome, né? Var, por exemplo. Var 1 é igual a 5. Var 2 é igual a texto. Então, essas 2 variáveis aqui são variáveis escalares. Shift Enter. Eu criei as 2 variáveis. Se eu quiser mostrar o conteúdo de uma variável, eu posso utilizar aquele print lá de cima, ou simplesmente escrever isso aqui, var 1. Ele vai mostrar o conteúdo da variável. Var 2. Mostrou o conteúdo da variável. Então, essa aqui, vou colocar um negócio de texto aqui em cima, Variáveis escalares. Beleza? Agora, eu vou criar um outro aqui embaixo, vou criar mais uma célula de texto. Variáveis do tipo lista. Listas / conjuntos. Então, tem outro tipo de variável muito interessante, que são as listas. Olha só, var 3. Aí ela fica entre colchetes. Eu posso colocar aqui, 1, 2, 5, 8, 2. Então, qual que é a questão da lista? A lista, ela permite que tenha elementos repetidos. Ok? Agora, existe um outro chamado conjunto, que é entre parênteses. Esse daqui, ele 2, 3, 4. Ele é imutável, ele não pode ser modificado depois que ele é criado. Então, vou colocar aqui, var 4. Desculpa, eu esqueci de explicar. O de cima, o var 3, que ele é um comentário, gente. Comentário, você põe uma tralha assim, Isso aqui é um comentário. Deixa eu até colocar isso aqui em cima.
Isso é um comentário. Tudo que está depois da tralha não é executado. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é uma lista. Isso aqui é um conjunto, ou seja, set. Qual que é a diferença de um para o outro? O conjunto, a lista, ela é dinâmica. Você pode acrescentar e retirar coisa dela. O conjunto, ele é estático. Basicamente é isso. Beleza? Então, beleza? Agora eu vou criar mais um textinho aqui e vou mostrar para vocês o próximo, que é o variáveis do tipo variáveis dicionário. Isso aqui é interessantíssimo, as variáveis dicionário. Vai ser nossa var 5. O dicionário, ele fica entre chaves. Beleza? Olha só. E aqui eu tenho que ter um conjunto de chave, valor. Então, isso aqui é A1. Isso aqui é a chave é A e o meu valor é 1. Vírgula. B. Chave B, valor 2. C. 3. Então, como é que funciona? Você tem a chave, entre chaves, né? Entre chaves, ele vai ter chave, 2 pontos, valor. A chave tem que ser sempre uma string? Não, a chave pode ser qualquer tipo de valor. Ok? Qual que é mais importante? Não podem haver chaves repetidas. Então, você nunca pode ter uma chave repetida dentro de um dicionário. Ok? Então, esses são os 3 tipos de valores, que existem, 3 tipos de variáveis, perdão, que existem dentro do Python. As variáveis escalares, que tem um valor, texto, vou colocar aqui, valor numérico, seja ele texto, né? Você tem as variáveis de listas e de conjuntos, que aí a lista ela é entre colchete e o conjunto é entre parênteses, e você tem a variável do tipo dicionário, e aí ela é mais estruturadinha aqui. Você precisa colocar tudo na mesma linha? Não, você pode colocar aqui, ó, uma linha embaixo da outra. Lembrando que o que manda no Python, gente, é esse espaçamento aqui, ó. Beleza? Ele tem que ser sempre igual. Então, vamos lá. Vou mandar imprimir isso aqui. var 5, Shift Enter. Tá aí o meu dicionário. Olha só que legal. Vocês estão vendo que eu coloquei o título principal aqui, né? Que ele só tem uma tralha. E alguns outros títulos secundários aqui, ó. Duas tralhas. Se você clicar nesse íconezinho aqui, você vai ver toda a estrutura do documento. É o Table of Contents, o conteúdo do documento. Olha, eu vou fazer uma organização melhor aqui. Eu vou criar mais um texto aqui. E vou deixar aqui. Tipos de variáveis. Ele está no segundo nível, 2 tralhas. Agora eu vou pegar esse aqui e colocar no terceiro nível, que ele vai ficar embaixo de tipos de variáveis. Tá vendo? Variáveis lista, vou colocar aqui terceiro também, nível. Variáveis dicionário, terceiro nível. Você está vendo que todo mundo ficou aqui embaixo de tipos de variáveis? E vai atualizar aqui agora. Então, olha só. Quando eu chego aqui em tipos de variáveis, está vendo essa setinha do lado? Se eu clicar nela, ele encolhe todo mundo que está aqui, todos os níveis que estão abaixo. Tá vendo? Então, tipos de variáveis, ele é o segundo título. Ele tem 2 tralhas. Ele é o título 2. Variáveis escalares, ele é o título 3. Ele está abaixo de tipos de variáveis.
Então, ele é um subtítulo de tipos de variáveis. Então, quando eu recolho aqui, recolhe todo mundo junto. Entenderam? Então, eu vou criar, beleza, deixei isso aqui tudo encolhidinho, e vou criar mais um título 2 aqui. Vou criar uma célula do tipo texto para explicar métodos. Python a gente cria utilizando def. Def define. Def vem de definir. Def define um método. Então, aqui eu tenho dois parâmetros, por exemplo, A e B. Ah, mas não tem o tipo dos parâmetros? Não, por enquanto não. Depois nós vamos ver que tem forma de colocar o tipo também. Método A e B. Então, eu ponho aqui 2 pontos, inicia o meu método. O que eu falo que está dentro do meu método? É o espaçamento aqui na frente. É esse recuo aqui. Nesse caso aqui, ele pode ser um tab, ou ele pode ser, por exemplo, 4 espaços. Mas ele tem que ser igual para todo mundo que está dentro do método. Então, por exemplo, eu tenho esse método aí, recebe 2 parâmetros, A mais B, eu vou retornar a soma desse método. Retorna A mais B. Tem ponto e vírgula no final? Não! Como é que eu sei que meu método acabou? Eu voltei lá no início. Então, enquanto ele tiver com esses 4 espaçozinhos aqui na frente, ele está dentro desse método. Depois que eu sair, eu estou fora do método. Então, por isso que Python é simples. Python não tem abre chaves, fecha chaves, begin, end. Não, é o espaçamento que indica a hierarquia das chamadas. Então, eu vou executar esse método aqui. Executei, ele está funcionando. Ele já está na memória. Vou chamar ele aqui, método 1, 2. Shift Enter, executou, está lá o meu resultado. E se eu colocar alguma coisa doida, tipo A e B, ele vai retornar as 2 letras concatenadas. E se eu misturar 1 com C? Aí ele vai dar erro. Certo? Ele vai falar assim, olha, não, esses 2 tipos de operandos não são compatíveis. Você está misturando um inteiro com uma string. Na versão mais nova do Java, oh meu Deus, do Python, ele permite, estou criando um novo método, A, int, B, não sei se é essa versão que está instalada aqui, vou descobrir agora. Return A mais B. É essa sim. Então, aqui, olha, eu criei um outro método e aqui eu especifiquei que as 2 entradas têm que ser inteiros. Ele não permite outro tipo. Então, vou chamar método 2. A. B. Vai. Ele permitiu, safado, sem vergonha. Deve ser a versão do Python. Porque isso aqui serve para exatamente indicar o tipo do parâmetro. Não sei se aqui deve ser o Python 3. Se eu não me engano. 3.4 que aceitavam. Enfim. Viram como é simples criar métodos? Criar método é uma coisa ridiculamente simples. Ok? Bom, nós vamos trabalhar com outra coisa aqui agora. Nós vamos criar, falar sobre estruturas de decisão, vulgo, if. Né? Como é que eu faço um if dentro do Python? É muito simples. Olha só, if. Vou pegar aqui A igual a 1, B igual a 2. If A maior do que B,
Então, você tem o then? Não, você não tem o then, o então. Você só põe 2 pontos. Print maior. E você tem o else, 2 pontos. Então, você está vendo que tudo tem o 2 pontos. 2 pontos e espaço embaixo. Então, else, print menor. Vou executar. Menor. Se ele for igual, não dá nada. Ou deu menor, né? Porque eu não coloquei condição aqui, tá certo. E se eu quiser colocar o else if? Então, olha, é else if. Else if. É tudo junto. Else if A igual B. Print. Else if, desculpa. Print igual. Oh, meu Deus. Gente, até eu estou escrevendo, estou esquecendo. É elif. Burro. Elif. If, elif, else. Beleza? 3, 5. Então, super simples. O que fala, o que indica que o comando que está embaixo, que vai ser executado esse bloco aqui, é o espaçamento na frente. Beleza? Aí eu posso colocar um if dentro de outro if? É claro. If A ao quadrado for igual a 4, então, print. Você está vendo que aí eu tenho esse recuo aqui, que é desse if, e esse recuo aqui, que é desse if. Print A é igual a 2. Então, vou colocar aqui. 1, 2. É maior e A é igual a 2. Bem simples, né, gente? Bem simples, bem simples, bem simples mesmo. Bom, agora eu vou criar mais um aqui. Segundo nível. Estruturas de repetição. E aí é o for, ok? Então, o for, ele é muito interessante. Não é só o for, não. Tem o for e tem o while. Eu vou começar aqui com o for. Vou criar um terceiro nível aqui. For. O for, você põe a variável, por exemplo, x, in. In significa dentro de. Aí você põe uma lista aqui na frente, por exemplo, 1, 3, 5. Print. X ao quadrado. Olha lá. Então, o for, ele sempre vai ter uma lista aqui, ok? Vou colocar isso nos comentários aqui. For, aí tem a variável que recebe o variável que recebe in lista. Beleza? E aí você tem um negócio interessante também, que é for x in range. Olha só como é que o range é uma variável que ele gera listas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou até comentar. Range é um método que gera listas. Então, no range, você vai colocar, por exemplo, aqui, se você colocar só o valor final aqui, 10, ele vai colocar de 1 a 10. Print x. De 0 a 10. Aí, ó, de 0 a 9, perdão. 10 elementos começando do 0. Você pode colocar o valor inicial e o valor final. 1 até 10. E você pode colocar o valor inicial, o valor final
e o step, né? De quantos em quantos ele vai. 2. Viu aí? Então, eu vou colocar aqui, ó. Como é que o range funciona? Range. Você pode colocar só o valor final. Você pode colocar range, valor inicial e o valor final. Ou você pode colocar range, valor inicial, vírgula, valor final e o passo. Vocês estão vendo que à medida que eu estou escrevendo aqui, ele vai mostrando as opções aqui para mim também, né? Do lado aqui, em inglês. Então, você tem todas essas opções. O range é utilizado para poder gerar listas. Você tem todas essas opções aqui. Aqui no 0. 0. De 0 a 10, de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Então, eu posso querer até o 10. Então, eu coloco 11 aqui. Pá! Executou o meu for. Mas pode ser um conjunto. Você falou que tem lista, né? E conjunto. Pode ser qualquer um dos dois. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, esse aqui é o for. Eu vou mostrar mais uma aqui, que é o while. 2 pontos. While. Beleza? O while, ele funciona, vou criar uma variável aqui, a igual a 1. While a menor do que 10. 2 pontos. A mais igual 1. O que é isso? O mais igual é do mesmo jeitinho que funciona lá no C, né? E no Java também. A mais igual a 1 significa A igual a A mais 1. E vou dar um print aqui. Print A. Então, ele vai rodar até chegar em 11. E aí, quando ele chegar em 11 aqui, o while vai parar. Então, o while, muito simples também, né? Sem nenhum... Você vai colocar o while e a condição. Só isso. Não tem nenhuma dificuldade até aqui. Eu acabei de descrever para vocês 95% do Python. Daqui para frente, a gente tem muita coisa para ver, mas coisas para ver na área coisas para ver na área como chama? De orientação a objetos e alguns detalhezinhos. Antes de mais nada, e se eu tiver... esqueci de falar uma coisa aqui no for. E se eu tiver um dicionário? Olha só. Meu dicionário. Dicionário é igual a 1, B, 2, C, 3. Um dicionário bem idiota aqui. For X dicionário. Se eu fizer isso, olha só que interessante. Print X. Ele vai mostrar só as chaves. Ok? Aquela variável já está criada. Eu vou utilizar a mesma variável que está na memória. Eu posso fazer isso, ó. For X in dicionário.values. Esse aqui vai mostrar só os valores do dicionário, sem considerar as chaves. Isso aqui é a mesma coisa de escrever dicionário.case, que ele mostra as chaves. Uma coisa interessante também que eu esqueci de falar sobre dicionários. Vou voltar aqui no dicionários. Você tem aqui a variável 5, beleza? Nós criamos aqui essa variável 5, ela está na memória. Aqui eu mostrei o conteúdo inteiro da negócio. E se eu quiser pegar só a chave C? Var, entre colchetes, C.
ele vai mostrar só aquela variável. Opa, não estava na memória? Ah, var 5, desculpa, var 5. Var 5. Ele vai te mostrar só o conteúdo que se refere à chave C. Olha só, legal, a gente tem qualquer coisa pode ser valor. Ok? Só uma regra aqui. A chave é sempre um escalar. O valor pode ser qualquer tipo de variável, inclusive outro dicionário. Então, olha só que interessante isso aqui, sobre dicionários. Eu vou criar um outro dicionário aqui embaixo. Dicionário, vou chamar dicionário mesmo, é igual a abre chaves, fecha chaves. Então, minha chave 1, ela vai ser uma lista. 1, 2, 3. Minha chave 2, ela vai ser um valor simples. Diego é o jogador quadrado. E a chave 3 vai ser um outro dicionário. Olha só, criei um outro dicionário. A1, B2, C3. Então, eu criei esse dicionário aqui. Vou acrescentar mais uma célula de código embaixo. E eu quero ver dicionário, o conteúdo da minha célula chave 1. Ele mostrou lá. Da chave 3. Olha só, e se eu quiser acessar o dicionário, a chave 3, ele vai me retornar o dicionário. Eu sei que ele vai me retornar o dicionário, então eu quero ver a chave C do dicionário que é retornado na chave 3. Ah, menino. Deu um nozinho aí na cabeça, né, cambada? Uma coisa interessante que eu esqueci de falar aqui sobre as variáveis e listas. Como é que eu acesso um conjunto, um elemento isoladamente? Então, eu tenho aquele ali, var 4, que já foi criado antes. O elemento 0 é quem? É o 1. O elemento 1 é o 2. O elemento, sei lá, 3. Como é que eu pego o último elemento? Então, olha só, deixa eu só comentar isso aqui. É a variável, entre parênteses, índice do elemento. O índice ele é sempre numérico. E se eu quiser pegar o último elemento, var 4, menos 1. Menos 1 quer dizer menos índice é o índice de trás para a frente. Ou seja, menos 1 é o último, que é o 4 aqui, ó. Menos 2 é o penúltimo, que é o 3. Menos 3 é o elemento do meio, que é o 3. Entendeu? Então, o último vai ser menos 1. Então, quando eu tenho o índice sem o menos, ele é da frente para trás. O índice positivo é da frente para trás. Menos índice, ou índice negativo, é o índice de trás para frente. Ok? Beleza, então aqui a gente fez uma notebook, eu posso pegar aqui, organizar. Olha só, o meu documento, ele fica super fácil de acompanhar. Estruturas de repetição aqui, o while é 3, não é 2. Ele fica embaixo de estruturas de repetição.
Isso. Então, fica fácil de eu ter um documento em que eu tenho texto, ok? E tenho também códigos que vão executar. Alguém deve ter comentado alguma coisa aqui. Oi, Miguel. Não, eu levantei a mão aí. Se Vamos lá. perguntar, quando o trabalho foi enviado para você, ele vai editável ou só executável? Ele vai editável. Ok? Entendi. Mas olha só que interessante. Essa sua pergunta é interessante porque eu posso exportar ele aqui. Aqui você pode fazer o download dele, só o .py, que é só o código Python, né? E aí tudo que for de texto ele vai como comentário. Você pode salvar o arquivo .ipynb, que é o notebook mesmo. Em alguns lugares você eu não sei se aqui dá para fazer isso. Deixa eu ver tudo. Aqui não dá para fazer isso. Mas deve ter uma extensão que dá. Eu vou procurar para ver se tem essa extensão, porque tem um lugar que gerava ele o PDF. Mas aqui não tem, ó. Você pode ir nesse print aqui, esse print. O print, ele gera um PDF. Notebook PDF. Select. Print to file. Print. Vamos ver lá no... Deixa eu ver se eu tenho... Downloads. Modified. Notebook.pdf. Ó, como é que ele fica o PDF? Mas eu imprimi ele com os negócios tudo recolhido, né? Eu tinha que ter aberto. Mas assim, dá para você gerar só o PDF. Eu gerar ele aqui de novo, sem estar com os métodos recolhidos. Abre tudo. Tem um negócio aqui que chama um folder all, acho. Edit. Ainda não. Beleza, recolhi tudo, vou mandar imprimir de novo. Print. Foi com teste.png. Print. Modified. Print. Replace. Aí, ó. Fala sério. Eu esqueci esse daqui, mas abri esse aqui, tá vendo? Ele vem do jeitinho que tá lá, você gera o PDF. Ok? Aqui. Bom, coisas interessantes também. Eu, particularmente, gosto bastante. Você pode recolher ele aqui, beleza? Aqui em configurações, OpenSec. Ok? Eu deixo esse modo claro aqui só para fazer apresentações. Quando eu estou editando, eu gosto do modo escuro. Save. Eu gosto deste modo aqui. Não sei vocês, eu acho mais bonitinho. Vem aqui em configurações também. Você pode colocar coisas no editor, por exemplo, a cor do editor, se ele vai ser escuro, de alto contraste, o tamanho da fonte, a indentação padrão, se vão ser 2, 3, 4 espaços, aqui ela deixa 2 ou 4. Ele pode, você pode colocar o número de linhas aqui, ó, show line numbers, show indentation guides, ok. Salvar aqui só para mostrar. Aí, ó, aqui ele já vai mostrar o número da linha do lado, tá vendo? Fica bem mais interessante. Configurações. Editor. Enable Code Folding. Enable Code Folding interessante aqui, ó. Save. Isso aqui permite que você venha aqui e recolha partes do código. Tá vendo? Code Folding. Bom, vamos ver mais coisas interessantes aqui. Paleta de comandos, settings, já foi, diff, runtime. Você pode pegar, por exemplo, aqui e run all. O que é run all? Quando você iniciar a sua planilha, você salvou ela aqui, beleza, você mandou salvar.
No outro dia, quando você abrir, ele está zerado. Ele já apagou a memória do que você tinha feito. Se você quiser chegar e executar tudo de uma vez, você clica aqui, ó, Run All. Ele vai executar todas as células na ordem. Mas se uma delas der pau, igual essa aqui deu pau, ele vai parar nela. Ok? Ele não dá continuidade. Então, quando você manda dar Run All, ele vai executar todas as células, uma de cada vez, seja de texto ou de código, ele vai executar tudo. E aí, geralmente, gente, a gente vai mexendo com essas coisas aqui. Você viu que eu rodei essa célula, depois eu fui lá embaixo, rodei uma célula, depois eu vim aqui em cima, mandei executar uma célula. Tudo isso está na mesma memória. Então, às vezes, a gente sobrescreve o valor de uma variável, o trem vira uma confusão. Aí a gente tem que... A coisa mais sensata é você vir e apagar a memória toda e executar de novo. Então, você vem aqui, Run, e vem aqui, ó, Start Runtime. O que é Restart Runtime? Ele limpa a memória do que você está fazendo. Você zera a memória, apaga todas as variáveis e executa tudo de novo. Beleza? Vamos ver o que é mais aqui. Table of Contents é isso aqui do lado, né, que eu mostrei. Aí você clica aqui, você vai direto para aquela célula, né, para aquele título. Então, é muito importante, quando você estiver executando o seu código, você colocar títulos, colocar células de texto com títulos para dizer o que você está fazendo, para você navegar rapidamente por cada uma das sessões. Deixa eu ver aqui. Isso aqui que eu estava querendo. Collapse Sessions, ele resume tudo, deixa tudo resumido aqui, ó. Tá tudo colapsado, né? E se eu quiser expandir todo mundo, você vem aqui em Expand Sessions. Ele abre todo mundo. É isso aqui que eu estava procurando naquela hora. Aí você pode copiar e colar. Se eu quiser deletar uma célula que eu criei, sei lá, eu quero deletar essa célula aqui, quero deletar. Você vem aqui do lado, ó, quando você clica nela, ele já abre aqui. Essa setinha joga ela para cima, essa setinha joga ela para baixo. Ele cria um link para a célula. Não faço ideia do que faz. E isso aqui apaga a célula. Ok? Então você ainda tem opções aqui do tipo copiar, colar, limpar. Esse clear output aqui é bem interessante. Então você tem essa mensagem aqui que foi o resultado da execução. Mas eu quero limpar essa mensagem. Você vem em clear output. Ok? Por fim, você vai aqui, você vai ter as opções de salvar. Então, isso aqui salva uma cópia. Isso aqui eu só salvo. Esse Save and Pin Revision, ele é muito interessante, porque você chegou numa versão do seu código que ele está funcionando, e você quer ter a mesma coisa que você tivesse trabalhando com o Git. Então, salva essa versão. Então, Save and Pin Revision. Puf! Ele salvou essa versão aqui. Então, você pode meter o pau aqui, editar, apagar, fazer o diabo. Depois, se você quiser, você pode voltar nessa versão do jeito que está. Você vem aqui em File, em Revision History, e fala assim, olha, as versões salvas. Beleza? Ele vai te mostrar quais são as diferenças. Você pode escolher, eu quero vir para essa versão aqui, ó. Open in Collab, Restore Revision. Aí ele vai apagar tudo que foi feito depois e vai voltar naquela versão do seu código. Isso é muito interessante. Se você fizer você vai salvando, e aí se você fizer uma merda, depois você tem como voltar na última versão estável. Ok? Por fim, e o mais importante está aqui, ó. Share. Eu vou compartilhar com vocês. Então, por exemplo, olha só, get link. Está restrito apenas para as pessoas que têm esse link. Então, eu vou compartilhar para todo mundo que contenha esse link, que tem esse link, ele pode acessar essa notebook. Então, eu vou copiar esse link aqui, Doni, compartilhei. E vou mandar esse link aí para vocês. Podem acessar esse link aí, que vocês vão acessar aquela notebook que eu estava editando agora. Vou até parar a apresentação aqui, porque agora todos vocês têm acesso
a notebook que eu acabei de criar.